Caso Larissa Manoela, os pais podem usar ou controlar o dinheiro dos filhos menores de idade. A advogada explica que os pais legalmente podem administrar o patrimônio das crianças e usufruir dos frutos, mas há limites. Larissa Manoela rompeu com os pais. Foto de reprodução Instagram. Artista que começou a trabalhar aos 4 anos de idade e já acumula 18 anos de carreira, afirmou que, entre outras questões, só tinha 2% de participação da empresa criada por seus pais para gerenciamento de seus contratos de trabalho e que, mesmo depois da maioridade, precisava perder dinheiro para pagar contas de valores baixos como idas para a praia. As declarações de Larissa incendiaram um debate bastante complexo. Até que ponto os pais podem utilizar e controlar o dinheiro dos filhos menores de idade? Segundo a advogada e especialista em direito familiar Ana Luísa Porto Borges, sócia do escritório LML de advogados, os pais podem utilizar o dinheiro dos filhos, mas há limites e regras legais que precisam ser observadas, sempre visando o melhor interesse da criança ou adolescente. O dinheiro de crianças que trabalham. A advogada destaca que a questão envolvendo crianças que trabalham é bastante delicada e que vem crescendo cada vez mais por conta da internet. Se antes já havia muitos autores minis, agora com as redes sociais, o número de crianças influenciadoras e fazendo publicidade é enorme. Para que qualquer trabalho do tipo seja feito legalmente, é necessário que os pais tenham uma autorização judicial. Além disso, o Ministério Público fica responsável por fiscalizar o ambiente de trabalho para garantir que o bem-estar e todos os direitos da criança. No entanto, no que diz respeito ao dinheiro proveniente desse trabalho, não há nenhum tipo de fiscalização e cabe aos pais administrarem todos os valores, priorizando o melhor interesse da criança. Os pais podem usufruir dos frutos desse dinheiro, mas com limites. Se uma criança recebe, por exemplo, R$ 100.000 por um contrato de publicidade, o valor principal deve ser dela. Ana Luísa destaca que, no mundo ideal, o dinheiro deveria ser colocado numa poupança para ser preservado, mas os pais poderiam usufruir dos rendimentos, além de fazer outros tipos de investimentos. Já para alguém que, assim como o caso de Larissa Manoela, passa a desenvolver vários trabalhos demandando muitos cuidados, é permitível e razoável que os pais deixem de trabalhar com outras coisas para administrar a carreira e o dinheiro do filho. Nesse caso, a advogada pontua que é cabido que os pais recebam um pro labore pelo serviço de administração prestado à carreira do filho, mas o valor precisa estar em linha com o que é praticado no mercado e não pode ser abusivo. Para além desse valor que funcionaria como um salário, os pais só poderiam gastar o dinheiro com contas que fossem extraordinárias, como um tratamento de saúde do filho, por exemplo. Mesmo que a criança ganhe muito dinheiro, não podemos esquecer que o que a legislação prevê é que os pais devem promover para os filhos. É dever dos pais arcar com alimentação, moradia, roupas e outros gastos essenciais, diz Ana Luísa. A advogada ainda destaca que cabe aos pais impor limite aos filhos e prezar por uma boa educação financeira, mas sem excessos, porque a criança precisa ter o direito de usufruir dos frutos do seu trabalho. Claro, os pais não vão dar milhões na mão de uma criança porque ela não tem capacidade de saber como lidar com isso, mas não dá também para que o dinheiro para uma compra na padaria, por exemplo, seja contada, comenta. Até os 16 anos, o filho não pode participar de decisões e cabe apenas aos pais realizar essa administração. De 16 ou 18, o filho pode opinar, mas os pais ainda respondem por ele. Nesse sentido, a única forma de questionar a forma como os pais estão administrando o patrimônio da criança é com alguma denúncia de alguém que desconfia que as decisões podem estar prejudicando o melhor interesse do filho. Também é possível que o filho questione judicialmente as decisões tomadas pelos pais em relação ao seu patrimônio, mas isso só pode ser feito após a maioridade ou em caso de emancipação. O advogado comenta que o prazo para que esses questionamentos sejam feitos é de média 4 anos após o filho completar 18 anos.
O dinheiro que vem de herança. As regras para a administração dos recursos de uma criança proveniente dos recebimentos de uma herança são parecidos. Os pais também ficam responsáveis por tomar decisões sobre como cuidar do dinheiro visando o melhor interesse do filho. No entanto, diferente de quando os pais param de trabalhar fora para gerenciar a carreira do filho, no caso do recebimento de uma herança, na maioria das vezes não é cabido um pro labore. Assim, o valor deve ser preservado ao máximo possível, salvo as exceções, como no exemplo do filho precisar de tratamento médico. Os rendimentos provenientes da herança recebida pela criança também podem ser usufruídos pelos pais, mas cabe destacar que são eles quem devem sustentar o filho até a maioridade, não o contrário. No caso de a herança ser um imóvel, os pais podem usufruir do dinheiro angariando com aluguéis, por exemplo. Porém, para vender esse ou qualquer outro bem que tenha sido deixado no nome da criança, a advogada Ana Luísa ressalta que é necessário ter autorização judicial e pontua que todo montante da venda é da criança. Também, se com esse dinheiro os pais quiserem comprar outro imóvel ou outro tipo de bem, deve ser registrado o nome da criança. Se no testamento, no entanto, for determinado que a herança deve ser utilizada para algum objetivo específico, como pagamento da faculdade da criança, isso deve ser respeitado. A advogada ainda comenta que o dono do testamento pode deixar outra pessoa responsável pela administração da herança deixada para a criança, e nesses casos, para não ter nenhum poder sobre o patrimônio.